As contrações tinham começado 3 horas atrás, leves o suficiente para ignorar enquanto eu dirigia através das ruas encharcadas de chuva de Buenos Aires. Agora, em pé foram os portões de ferro da propriedade de Adrian Monontoya, segurando papéis de divórcio que tinham me custado 6 meses de economias. Eu me perguntei se eu tinha calculado mal tudo. Minha mão se moveu instintivamente para minha barriga inchada, enquanto outra onda de pressão rolou através de mim. Não ainda. Apenas aguente um pouco mais. Eu precisava fazer isso enquanto eu ainda tinha a força. Enquanto eu ainda podia ir embora do homem que tinha me prometido o mundo e entregou apenas pesadelos encharcados de sangue. A câmera de segurança girou em minha direção, sua luz vermelha piscando como um olho acusador. Eu puxei meu casaco mais apertado, embora ele mal fechasse sobre minha barriga de 9 meses mais. A lã estava encharcada, colada à minha pele, mas eu tinha estado muito focada na minha missão para notar quando o chuvisco tinha se transformado em um aguaceiro. Declare seu negócio. A voz estalou através do interfone. Profissional entediado. Eles não me reconheceram. 2 anos era aparentemente tempo suficiente para me tornar uma estranha no que tinha sido uma vez meu lar. Estou aqui para ver Adrian Monontoya. Minha voz saiu mais firme do que eu me sentia. Diga a ele que a Aurora está aqui. O silêncio se estendeu por tanto tempo que eu pensei que eles tinham me dispensado como alguma ex-amante desesperada. Outra mulher atraída para a órbita de Adrienne e cuspida fora quando ela se tornou inconveniente. Então os portões começaram a se abrir com um gemido mecânico que ecoou no meu peito. A entrada parecia mais longa do que eu lembrava, ladeada por árvores perfeitamente cuidadas que pingavam chuva nas pedras de calçamento. Minhas sapatilhas sensatas, os únicos sapatos que ainda cabiam sobre meus pés inchados, bateram contra as pedras molhadas enquanto eu andava, cada passo enviando novo desconforto através da minha parte inferior das costas. A mansão se erguia à frente, toda de pedra branca e janelas altas que brilhavam com luz quente. Acolhedora se você não soubesse o que acontecia dentro daquelas paredes. 2 seguranças flanqueavam a entrada, ambos vestindo os mesmos ternos escuros, as mesmas expressões vigilantes. Eu não reconheci nenhum deles. Adrian mudava seu detalhe de segurança regularmente, não confiando em ninguém por muito tempo. Um dos muitos hábitos sobre os quais eu tinha aprendido tarde demais. As maciças portas de carvalho se abriram antes que eu pudesse bater, revelando Carlos, o chefe da equipe da casa. Seu rosto marcado registrou choque, então neutralidade cuidadosamente controlada. Senhor Monontoya, ele disse, sua voz carregando uma mistura de surpresa e algo que poderia ter sido preocupação. Seus olhos baixaram para minha barriga, então rapidamente para longe. É apenas a Aurora agora, eu corrigi. Embora legalmente eu fosse ainda a senhora Monontoya, os papéis de divórcio na minha bolsa consertariam isso. Eu preciso vê-lo. Claro. Por favor, entre para sair da chuva. Carlos se afastou e eu cruzei o limiar para o hall de mármore, que tinha uma vez parecido um lar, e agora parecia andar para uma armadilha. O calor dentro fez minhas roupas molhadas se agarrarem ainda mais desconfortavelmente à minha pele. Limparei a garganta. A água puxava em meus pés no mármore impecável, e eu sentia um lampejo da velha ansiedade. Não faça bagunça, não cause problemas. Seja a esposa perfeita. Eu o esmaguei. Eu estava aqui para terminar as coisas, não para me preocupar com manchas de água. Eu informarei o Sr. Monontoya que você está aqui. Carlos desapareceu pelo corredor em direção ao escritório de Adrienne, seus passos ecoando no vasto espaço. Eu fiquei ali, pingando e desconfortável, estudando os arredores familiares com novos olhos. A arte moderna nas paredes que eu tinha uma vez amado, peças que eu tinha ajudado ele a escolher durante aqueles primeiros, inebriantes meses do nosso relacionamento, agora pareciam frias, estéreis.
A escadaria curva que subia para o segundo andar, onde tínhamos compartilhado um quarto, onde eu tinha acordado ao lado dele e acreditei que conhecia o homem ao meu lado. A sala de estar à minha esquerda, onde tínhamos recebido jantares para pessoas cujos nomes eu agora reconhecia de reportagens sobre violência de cartel. Outra contração me agarrou mais forte desta vez, e eu tive que pressionar minha palma contra a parede para apoio. Não ainda. Aguente! Apenas consiga os papéis assinados e vá embora. Aurora. A voz veio de trás de mim, profunda e dolorosamente familiar. Eu sonhei com aquela voz por 2 anos, acordando em suores frios de pesadelos, onde ela sussurrava ordens para matar, para destruir, para eliminar problemas. Mas eu também tinha me lembrado dela sussurrando carinhos no escuro, prometendo para sempre, chamando-me Mida, Mamore, mito. Eu virei lentamente, tentando educar minha expressão para algo neutro. Adrian estava na entrada do corredor, e meu coração traidor gaguejou a visão dele. Ele parecia exatamente o mesmo e inteiramente diferente. Ainda alto, ainda imponente com aqueles ombros largos que preenchiam sua camisa preta perfeitamente. Seu cabelo escuro estava mais longo do que ele costumava usá-lo, enrolando-se ligeiramente na gola. Seu rosto, aquelas maçãs do rosto afiadas, aquela mandíbula forte coberta de barba por fazer escura, aqueles olhos castanhos intensos que sempre tinham visto demais, mostravam novas linhas ao redor dos olhos, sulcos mais profundos ao lado de sua boca. Ele parecia cansado de um jeito que eu nunca tinha visto antes, apesar das roupas caras e do poder que irradiava dele como calor. Seu olhar viajou sobre mim lentamente, absorvendo meu casaco encharcado, meu cabelo despenteado, meus tornozelos inchados. Quando seus olhos alcançaram minha barriga, ele ficou absolutamente imóvel. A expressão que cruzou seu rosto era complexa. Choque, descrença, algo que poderia ter sido dor, e então um lampejo daquela intensidade possessiva que eu tinha uma vez confundido com amor. Você está grávida, não uma pergunta. Adrienne nunca fazia perguntas quando ele já sabia a resposta. Estava grávida. Estou grávida. Obviamente, eu ouvi o tom na minha voz e não me importei. Podemos conversar em seu escritório? Isso não vai demorar. Quanto tempo? Sua voz tinha ficado perigosamente quieta. O tom que ele usava quando estava exercendo o controle de ferro sobre suas emoções. 9 meses. Eu encontrei os olhos dele firmemente, quase exatamente. Eu o observei fazer a matemática. Vi o momento em que ele percebeu a verdade. Esta criança era dele concebida durante uma das nossas últimas noites juntos, antes que eu tivesse escutado aquela conversa telefônica. Antes que eu tivesse entendido que tipo de homem eu tinha casado. Você esteve grávida do meu filho por 9 meses, e você não me disse. As palavras foram cuidadosamente medidas. Cada uma pesava com fúria contida. Podemos discutir isso em particular, ou eu posso ir embora agora. Minha mão se moveu protetoramente para minha barriga, enquanto outra contração se formava. Eu respirei através dela cuidadosamente, não querendo que ele visse meu desconforto. Por um momento eu pensei que ele poderia recusar, poderia exigir respostas bem aqui no hall. Então ele acenou com a cabeça uma vez bruscamente e gesticulou em direção ao escritório. Depois de você. Passar por ele exigiu que eu me aproximasse, perto o suficiente para sentir o cheiro da colônia. Eu lembrei perto o suficiente para sentir o calor irradiando do seu corpo, perto o suficiente para ver a veia pulsando em sua têmpora. Isso significava que seu controle era mais frágil do que ele estava mostrando. Eu mantive meus olhos para a frente e andei tão firmemente quanto eu pude. O escritório era exatamente como eu o lembrava. Revestimento de madeira escura, estantes do chão ao teto cheias de volumes em espanhol, inglês e italiano. A escrivaninha maciça onde ele conduzia negócios, tanto legítimos quanto de outra forma. As cadeiras de couro que provavelmente custavam mais do que a maioria das pessoas ganhava em um mês.
as janelas com vista para os jardins onde eu tinha uma vez amado passear. Adrienne fechou a porta atrás de nós com um clique suave que de alguma forma soou mais ameaçador do que um estrondo. Ele não se moveu para sua escrivaninha, mas ficou de costas para a porta, bloqueando a única saída. Explique. Uma palavra, mas ela carregava o peso de 2 anos de silêncio, de perguntas não respondidas, de uma esposa que tinha desaparecido no meio da noite. Eu puxei o envelope da minha bolsa, minhas mãos tremendo ligeiramente. Estou aqui para finalizar nosso divórcio. Eu mandei preparar estes papéis. Tudo o que você precisa fazer é assiná-los, limpo a garganta, e nós podemos ambos seguir em frente com nossas vidas. Divórcio, ele disse a palavra como se fosse estrangeira para ele. Limpar a garganta. Você acha que pode voltar para minha vida depois de 2 anos grávida do meu filho e me entregar papéis de divórcio? Eu acho que posso entrar, pegar sua assinatura e sair. O que acontece depois disso não é minha preocupação. A mentira tinha um gosto amargo. Tudo sobre ele seria sempre minha preocupação, especialmente agora que nós compartilhávamos um filho. Onde você esteve, Aurora? Ele se moveu em minha direção com aquela graça fluida que eu lembrava, predatória e hipnotizante. Você tem alguma ideia de como foram os últimos 2 anos? Você sabe quantos recursos eu dediquei para encontrá-la? Eu fui cuidadosa. Eu tinha sido mais do que cuidadosa. Eu tinha usado dinheiro para tudo. Fiquei com uma prima em Córdoba que não tinha conexão com Buenos Aires. Trabalhei sob meu nome de solteira em um café onde ninguém fazia perguntas. Eu tinha construído uma vida inteira escondida. E eu tinha sido boa nisso. Não cuidadosa o suficiente. Eu sabia que você estava em Córdoba em 6 meses. Suas palavras enviaram gelo através das minhas veias. Eu sabia onde você trabalhava, onde você morava, que você tinha começado a usar Montenegro novamente em vez de Monontoia. Então por que você não veio por mim? A pergunta escapou antes que eu pudesse pará-la. Algo cintilou em seus olhos. Porque você fugiu por uma razão. Porque apesar de tudo o que eu sou, tudo o que eu fiz, eu queria que você voltasse para mim por escolha. Não porque eu a arrastei de volta. Outra contração, mais forte desta vez, me fez balançar ligeiramente. Eu agarrei as costas da cadeira mais próxima, respirando através da pressão que se enrolava em minha barriga como um torno. Adrienne estava ao meu lado instantaneamente, sua mão no meu cotovelo. Você está. Quando o bebê está previsto? 2 semanas. Eu menti. O bebê estava previsto para amanhã e, baseado em quão próximas as contrações estavam ficando, eu suspeitava que ela estava vindo ainda mais cedo. Estou bem, apenas cansada da viagem. Sente-se. Ele me guiou para a cadeira de couro, seu toque suave apesar da tensão irradiando dele. Você dirigiu até aqui de Córdoba sozinha, grávida de 9 meses. Eu não sou desamparada, Adrian, mas eu afundei na cadeira agradecida, minhas costas gritando de alívio. Ele se agachou diante de mim, seus olhos no meu nível, e eu vi algo neles que eu nunca tinha esperado ver novamente. Preocupação genuína. Por que agora, Aurora? Por que voltar agora, depois de todo este tempo? Porque eu estava aterrorizada de dar à luz sozinha. Porque apesar de tudo o que eu sabia sobre ele, parte de mim ainda o queria lá quando nossa filha chegasse. Porque eu precisava de um fechamento antes que eu pudesse seguir em frente com minha vida como mãe solteira. Mas eu não pude dizer nada disso. Em vez disso, eu puxei os papéis de divórcio com mãos trêmulas. Assine estes e você nunca mais terá que me ver. E a criança, seu olhar caiu para minha barriga. Minha filha, você acha que eu vou apenas deixar você ir embora com meu filho ou filha? Você não tem escolha. Eu sempre tenho escolhas, Mivita. O carinho me atingiu como um golpe físico. E uma dessas escolhas é recusar assinar quaisquer papéis até que nós discutamos isso apropriadamente. A contração que atingiu então era impossível de esconder. Eu ofeguei,
minha mão voando para minha barriga, enquanto a dor irradiava através da minha parte inferior das costas e ao redor do meu abdômen. Limpa a garganta. Muito forte, muito cedo, muito intensa. Aurora! A voz de Adrienne se aguçou com alarme. O que está errado? Nada. Apenas outra onda cortou minhas palavras. Isso não era Braxton Hicks. Isso era trabalho de parto real. E estava progredindo mais rápido do que deveria. Você está em trabalho de parto. Não uma pergunta. Ele se levantou abruptamente. Carlos, traga a doutora Reyes aqui agora. Eu não preciso. Mas meu protesto foi cortado enquanto minha bolsa estourou, encharcando minhas roupas e na cara a cadeira de couro. Os olhos de Adrienne se arregalaram fracionadamente, a primeira vez que eu o tinha visto parecer verdadeiramente abalado. Não se mova. A médica estará aqui em breve. Eu não posso dar à luz aqui. O pânico entrou na minha voz. Este não era o plano. Eu deveria entregar os papéis a ele e sair para dirigir para o hospital em Córdoba, onde eu tinha arranjado tudo onde ninguém sabia sobre Adrienne Montoya ou o império que ele controlava. Você não vai a lugar nenhum. Sua voz tinha ficado dura novamente, absoluta. Você vai ficar aqui e você vai ter nosso bebê, e então nós vamos ter uma conversa muito longa sobre os últimos 2 anos. Eu queria argumentar, insistir, manter o controle que eu tinha lutado tanto para construir. Mas outra contração roubou meu fôlego. E eu percebi com crescente certeza que eu não estava saindo desta casa esta noite. Eu tinha vindo aqui para terminar meu casamento com Adrienne Montoya. Em vez disso, eu estava prestes a trazer sua filha ao mundo sob seu teto, em seu domínio, onde ele detinha todo o poder. A ironia teria sido engraçada se eu não estivesse tão aterrorizada. As contrações vinham em ondas implacáveis agora, cada uma mais forte que a última. Eu tinha perdido a noção do tempo, minutos, horas. Todos eles se misturavam em um ciclo contínuo de dor e breves momentos de descanso onde eu podia recuperar o fôlego. Adrienne tinha me carregado para cima para um dos quartos de hóspedes, recusando-se a me deixar andar, embora eu tivesse insistido que eu podia me virar. O quarto tinha sido transformado no que pareceu momentos. Equipamento médico que eu não reconhecia forrava uma parede, trazido por membros eficientes da equipe que apareciam e desapareciam como fantasmas. Lençóis novos em azuis e brancos suaves cobriam a cama onde eu agora jazia, vestida em uma camisola de seda que alguém, Maria, a governanta, tinha me ajudado a vestir depois que minhas roupas encharcadas tinham sido descartadas. Dr. Reyes deve estar aqui a qualquer momento, Adrienne disse pela terceira vez, andando perto das janelas como uma pantera enjaulada. Ele tinha trocado para uma camisa preta nova, mangas arregaçadas até os cotovelos, revelando antebraços que eu lembrava muito bem. Seu cabelo estava despenteado de passar as mãos por ele repetidamente, um hábito nervoso que ele sempre tinha negado ter. Eu não posso esperar pela doutora Reyes. Eu cerrei meus dentes através de outra contração. O bebê está vindo agora. A Aurora me ouviu. Ele cruzou para a cama, pegando minha mão na sua. Sua palma era quente e calejada em lugares que eu lembrava, e eu odiava quanto conforto eu tirava de seu toque. Dr. Reyes é a melhor obstetra em Buenos Aires. Ela deu à luz os gêmeos do governador no ano passado. Você precisa aguentar apenas um pouco mais. Eu não me importo se ela deu à luz o Papa. Eu ofeguei. Bebês vêm quando estão prontos, não quando é conveniente para suas conexões. Algo que poderia ter sido um sorriso cintilou em seu rosto. Aí está a Aurora. Eu lembro de você me combatendo mesmo quando você está aterrorizada. Eu não estou aterrorizada. Outra mentira. Eu estava além de aterrorizada. Eu tinha planejado cada detalhe deste nascimento. O hospital em Córdoba, com a parteira que tinha me guiado através da minha gravidez. O plano de parto que eu tinha escrito e reescrito. A segurança da distância de Adrian e tudo o que ele representava.
Em vez disso, eu estava em sua casa, cercada por seu povo, completamente à sua mercê. Seu pulso diz o contrário. Seu polegar encontrou meu pulso, pressionando contra o batimento acelerado. Seus téus não mudaram, Vita. Você ainda morde seu lábio inferior quando está assustada. Ainda curva sua mão esquerda em um punho quando está tentando não chorar. Não me chame assim. Eu tentei puxar minha mão, mas outra contração me fez agarrar seus dedos tão forte que senti seus ossos se moverem. Não use esses nomes. Você perdeu esse direito quando eu parti. Eu perdi? Sua voz baixou, íntima, apesar do ambiente clínico. Ou você fugiu antes que eu pudesse explicar, antes que você pudesse entender o contexto do que você ouviu. Eu entendi perfeitamente. A memória daquela noite ainda tinha o poder de me fazer sentir enjoada. Eu ouvi você ao telefone, Adrian. Eu ouvi você dizer a alguém que Rodrigo Velasquez precisava ser eliminado, que ele era um problema que exigia uma solução permanente. 3 dias depois, seu corpo foi encontrado no rio. Você ouviu metade de uma conversa e fez suposições. Sua mandíbula se apertou. Rodrigo Velasquez era um informante da polícia que tinha infiltrado minha organização. Ele tinha informações que teriam enviado dezenas de homens para a prisão. Homens com famílias que dependiam deles. Sim, eu fiz uma ligação. Sim, ele está morto. Mas o contexto? Não há contexto que torne o assassinato aceitável. Minha voz subiu. Então quebrou enquanto outra contração atingia. Esta durando tanto tempo que eu pensei que nunca poderia terminar. Respire, Adriane comandou, sua mão movendo-se para minhas costas, pressionando exatamente onde a dor era pior. Para dentro pelo seu nariz, para fora pela sua boca. Assim, ele demonstrou. E apesar da minha raiva, apesar de tudo, eu me encontrei seguindo sua liderança. A pressão da sua mão ajudou. E eu odiava que ele se lembrasse disso das aulas de parto que tínhamos feito juntos antes que eu tivesse fugido na época em que eu tinha acreditado que estávamos construindo uma família em bases honestas. Isso é, ele murmurou. Você está fazendo perfeitamente. A porta se abriu e uma mulher de meia-idade de jalecos entrou, seu cabelo sal e pimenta, puxado para trás em um coque severo. Senhor Monontoya, eu vim o mais rápido que pude. Seus olhos pousaram em mim e seu comportamento profissional mudou para alta velocidade. E você deve ser a Aurora. Vamos ver quão adiantada você está assim? O exame foi rápido, mas minucioso. O rosto da Dra. Reyes permaneceu neutro até que ela se endireitou, tirando suas luvas. Você está com 9 centímetros. Este bebê está vindo muito em breve. Primeiro filho. Eu acenei com a cabeça, incapaz de falar através de outra contração. Eles podem levar tempo, mas a esta taxa, eu estimaria dentro das próximas 2 horas. Ela se virou para Adrian. Eu precisarei de água quente, toalhas limpas, e sua equipe deve esvaziar o quarto. Apenas você e Aurora, a menos que ela prefira outra pessoa. Ninguém mais. Eu consegui. Não havia mais ninguém. Eu tinha mantido minha gravidez em segredo de todos exceto minha prima Helena, que estava atualmente na Espanha visitando a família. Eu estava sozinha, exceto pelo homem que eu tinha estado tentando divorciar. A próxima hora foi um borrão de dor e pressão e a presença constante de Adriane. Ele segurou minha mão, me deixou gritar com ele, limpou limpa a garganta, minha testa com panos frios, quando a dor me fez suar através da camisola de seda. Ele não recuou quando eu lhe disse que o odiava. Não argumentou quando eu disse que nunca o perdoaria. Limpa a garganta. Apenas continuou respirando comigo através de cada contração. Eu preciso empurrar. Eu finalmente ofeguei, a vontade avassalando todo o resto. Não ainda, doutora, Herrea disse, verificando novamente. Apenas mais alguns minutos. Você está quase totalmente dilatada. Eu não posso esperar mais alguns minutos. Sim, você pode. A voz de Adriane era firme, sua mão acariciando meu rosto. Olhe para mim, Aurora. Olhe para mim e respire. Você era a pessoa mais forte que eu conheço. Você fugiu de mim.
Construiu uma vida escondida. Carregou nossa filha por 9 meses sozinha. Você pode fazer isso. Eu não quero fazer isso aqui. Eu sussurrei, lágrimas finalmente transbordando. Eu queria fazer isso do meu jeito, no meu lugar onde eu estava segura. Você está segura. Sua testa pressionada contra a minha. Eu sei que você não acredita nisso, mas você está. Nada neste mundo tocará você ou nosso filho enquanto eu estiver respirando. Eu juro pela minha vida. Ok, Aurora. Doutora Reis interrompeu. Próxima contração. Eu quero que você empurre. Vamos conhecer este bebê. O que se seguiu foi agonia e triunfo e terror tudo misturado. Eu empurrei até eu pensar que eu ia quebrar. Gritei até minha garganta ficar em carne viva. Agarrei a mão de Adriane tão forte que senti algo estourar. E através de tudo ele ficou. Sua voz firme no meu ouvido, me dizendo quão forte eu era, quão orgulhoso ele estava, quão perfeita eu estava fazendo. A cabeça está coroando, doutora Reyes anunciou. Mais um grande empurrão, Aurora. Dê-me tudo o que você tem. Eu me esforcei com cada grama de força restante em meu corpo, sentindo como se eu estivesse sendo rasgada. E então, de repente, houve alívio e o som de choro encheu o quarto. É uma menina, Dr. Herrera disse, colocando um minúsculo pacote choramingando no meu peito. Uma menina linda e saudável. Eu olhei para minha filha, nossa filha, mal conseguindo respirar através da onda avassaladora de amor que me inundou. Ela era perfeita com uma mecha de cabelo escuro e o nariz de Aldrene e minúsculos punhos que acenavam no ar enquanto ela chorava. Amélia, eu sussurrei, o nome que eu tinha escolhido meses atrás. O nome dela é Amélia Rose. A mão de Adriane tremeu enquanto ele estendeu a mão para tocar a minúscula mão de nossa filha. Quando os dedos de Amélia se enrolaram nos dele, algo em sua expressão se abriu, revelando emoção crua que eu nunca tinha visto dele antes. Amélia, ele repetiu, sua voz rouca. Ela é perfeita. Vocês duas são perfeitas. Doutora Rees trabalhou eficientemente, cortando o cordão, verificando os sinais vitais de Amélia, limpando-a antes de envolvê-la em um cobertor macio e colocá-la de volta em meus braços. Ela está saudável. Boa cor, pulmões fortes, reflexos excelentes, 7 Lillebue, 4 Ose. Eu não conseguia parar de olhar para minha filha, para este minúsculo milagre que tinha crescido dentro de mim por 9 meses, que eu tinha protegido mantendo sua existência em segredo de seu pai. A culpa me invadiu enquanto eu observava a Adriane estudar sua filha com admiração e dor e saudade. Aura, ele disse quietamente, precisamos conversar sobre o que acontece a seguir. Não agora. Eu puxei Amélia para mais perto. Por favor, não agora, agora. Sua voz era gentil, mas inflexível, porque isso muda tudo, e você sabe. A luz do amanhecer filtrando pelas cortinas me encontrou exausta, mas incapaz de dormir. Amélia jazia em um berço ao lado da cama, um que tinha aparecido em algum momento durante a noite, trazido pela equipe eficiente que parecia antecipar cada necessidade antes que ela surgisse. Ela dormia pacificamente, seu minúsculo peito subindo e descendo a cada respiração, completamente inconsciente do mundo complicado em que ela tinha nascido. Adriane tinha partido em algum momento por volta das 3h da manhã, depois que eu tinha amamentado Amélia pela primeira vez. Ele tinha assistido a tudo com uma intensidade que me fez sentir autoconsciente. Seus olhos rastreando cada movimento, memorizando tudo sobre sua filha, como se com medo de que ela pudesse desaparecer se ele desviasse o olhar. Eu voltarei, ele tinha prometido, pressionando um beijo na testa de Amélia, seus lábios demorando por um longo momento. Ele tinha hesitado ao lado da minha cama, sua mão se estendendo então caindo de volta para o seu lado. Descansem. Ambas vocês estão seguras aqui. Segura. A palavra parecia vazia. Eu nunca tinha me sentido segura nesta casa. Nem mesmo naqueles primeiros meses, quando eu tinha estado embriagada de amor e cega para a verdade. Agora,
observando o nascer do sol pintar o céu em tons de rosa e ouro. Eu tentei formular um plano. Eu não podia ficar aqui. Cada instinto gritava para eu correr, pegar Amélia e desaparecer novamente. Desta vez tão completamente que mesmo os recursos de Adrienne não pudessem nos encontrar. Mas eu estava exausta. Meu corpo destruído pelo trabalho de parto e minha filha tinha apenas horas de idade. Correr não era uma opção. Pelo menos não ainda. Uma batida suave precedeu Maria entrando com uma bandeja de café da manhã. Bom dia, senhora. Eu pensei que você pudesse estar com fome. O cheiro de café fresco e pastéis quentes fez meu estômago roncar. Eu não tinha comido desde ontem de manhã, muito nervosa sobre confrontar Adrienne para conseguir comer. Obrigada, Maria. Eu aceitei a bandeja, notando como ela sorriu para a forma dormindo de Amélia. Há quanto tempo você trabalha aqui? 15 anos, senhora. Ela ajustou as cortinas para deixar entrar mais luz. Desde antes que o senhor Adriane assumisse a casa de seu pai. Eu tomei um gole de café, perfeitamente preparado com a quantidade exata de creme que eu preferia. Um detalhe que não tinha sido esquecido apesar de 2 anos longe. Você deve ter visto muitas mudanças. Algumas coisas mudam, algumas ficam as mesmas. Seu olhar era conhecedor, Sr. Adrian. Ele tem estado diferente desde que você partiu. Mais escuro de alguma forma, como se uma luz tivesse se apagado. Maria, eu não estou dizendo que você estava errada em partir, senhora. Ela dobrou suas mãos. Quaisquer que sejam suas razões, elas eram suas. Mas aquele homem, ele a ama à sua própria maneira complicada. Ele a ama com tudo o que ele tem. O amor não desculpa o que ele faz. Minha voz estava mal acima de um sussurro. A violência, as operações ilegais, a proteção que ele fornece a centenas de famílias. Maria interrompeu gentilmente. As escolas que ele financia em bairros que o governo esqueceu. As clínicas médicas que ele mantém abertas, quando elas de outra forma fechariam. As esposas e filhos que ele garante que são cuidados quando seus maridos são presos ou mortos. Eu olhei para ela. Você o está defendendo. Eu estou te dando a imagem completa. Ela se moveu em direção à porta. Senhor Adrian é muitas coisas. Algumas delas são escuras e perigosas, mas algumas delas são também honrosas de maneiras que o mundo não vê. É complicado, senhora. A vida é sempre mais complicada do que queremos que seja. Depois que ela saiu, eu mexi na comida, minha mente remoendo. Eu nunca tinha pensado sobre o outro lado do império de Adrienne, os negócios legítimos, o apoio à comunidade, as famílias que dependiam dele. Eu tinha focado apenas na violência, nas mortes, na corrupção. Mas o bem apagava o mal. Poderia? Amélia se mexeu, fazendo pequenos sons de mugido que eu já estava aprendendo, significava que ela estava ficando com fome. Eu a levantei cuidadosamente, ainda maravilhada com quão pequena ela era. Quão frágil, quão completamente dependente de mim para tudo. Enquanto eu a amamentava, memórias voltaram. A primeira vez que eu tinha conhecido Adrian em um gala de caridade. Como ele tinha me encantado com inteligência e humor. O namoro relâmpago, flores chegando diariamente, presentes atenciosos que mostravam que ele prestava atenção aos meus interesses. O pedido de casamento em uma praia em Montevideo, enquanto o sol se punha, sua voz rouca de emoção enquanto ele prometia passar sua vida me fazendo feliz. O casamento tinha sido lindo, íntimo, apenas família e amigos próximos em uma estância histórica fora de Buenos Aires. Ele tinha chorado quando eu andei pelo corredor, não se preocupando em esconder suas lágrimas. E eu tinha me apaixonado ainda mais profundamente por este homem poderoso que me mostrou seu lado vulnerável. Aqueles primeiros meses de casamento tinham sido felizes. Ele tinha sido atencioso, apaixonado, pensativo. Ele tinha encorajado meu hobby de fotografia, convertido um quarto em um quarto escuro para mim, mostrou interesse genuíno em meu trabalho. Nós tínhamos conversado por horas sobre tudo. Livros, política,
filosofia, sonhos para nosso futuro. Quando tinha começado a mudar? Quando eu tinha começado a notar as ligações que ele não atendia em minha presença, as reuniões que aconteciam tarde da noite, os homens que visitavam com olhos duros e expressões mais duras. Eu tinha sido cegamente cega por tanto tempo, dizendo a mim mesma que seu negócio de importação e exportação era legítimo, que o luxo que desfrutávamos vinha de trabalho honesto. Mesmo quando a dúvida se infiltrava, eu a tinha afastado, não querendo examinar muito de perto a fundação em que nossa vida foi construída. Até aquela noite, até que eu o tinha ouvido ao telefone, limpa a garganta, sua voz fria e clínica, enquanto ele ordenava a morte de um homem. A porta se abriu novamente, e desta vez foi Adrian quem entrou. Ele tinha tomado banho e trocado por roupas limpas, jeans escuros e uma camiseta Henley preta que enfatizava seus ombros largos. Ele parecia cansado, olheiras sob seus olhos, mas seu olhar foi imediatamente para Amélia no meu peito. Algo terno transformando sua expressão geralmente dura. Eu deveria ter batido, ele disse quietamente. É sua casa. Eu ajustei o cobertor sobre Amélia, mantendo alguma modéstia apesar da intimidade que tínhamos uma vez compartilhado. É sua casa também. Ele se moveu para mais perto, mas manteve uma distância respeitosa. Ou poderia ser se você deixasse ser, Adrienne, limpa a garganta. Me deixe terminar. Ele sentou na cadeira perto da janela, a luz da manhã o pintando em ouro. Eu sei por que você partiu. Eu sei o que você ouviu aquela noite. O que você pensa que entende sobre quem eu sou e o que eu faço? Eu não penso que entendo. Eu entendo. Eu mantive minha voz baixa, não querendo perturbar Amélia. Você ordenou a morte de um homem. Isso não é ambíguo. Não, não é. Sua honestidade me surpreendeu. Rodrigo Velasquez era um traidor e um informante. Ele estava trabalhando com a Polícia Federal para derrubar minha organização. Se ele tivesse conseguido, 23 homens teriam ido para a prisão, deixando para trás esposas e filhos sem apoio, sem proteção. Então, sim, eu fiz uma ligação. E sim, ele está morto. Eu não vou me desculpar por proteger meu povo. Seu povo são criminosos, Adrian. Mas minha voz faltava convicção. Eu tinha estado pensando sobre o que Maria disse, sobre a complexidade do seu mundo. Alguns deles, sim. Ele se inclinou para a frente, cotovelos nos joelhos. Alguns deles são pais que não conseguiam encontrar trabalho legítimo por causa de seus registros. Alguns são homens que cresceram em bairros onde o cartel era o único empregador que pagava o suficiente para alimentar uma família. Alguns são pessoas que o sistema falhou, então eles construíram seu próprio sistema. Isso não o torna certo. Não, não torna. Seus olhos seguraram os meus. Eu não estou reivindicando o terreno moral elevado, Aurora. Eu sei o que eu sou. Eu fiz as pazes com as escolhas que eu tive que fazer para sobreviver neste mundo, para proteger as pessoas que dependem de mim. Mas eu também sei que eu nunca menti para você sobre te amar. Tudo entre nós, tudo o que construímos juntos, aquilo era real. Como posso acreditar nisso quando todo o nosso relacionamento foi baseado em você escondendo quem você realmente era? Eu nunca escondi quem eu era. Sua voz se aguçou. Você escolheu não ver. Você escolheu acreditar na versão higienizada porque era mais fácil, mais confortável. Mas, Aurora, você é inteligente. Você sabia o que eu era desde o começo. Você apenas não queria admitir isso a si mesma. A acusação feriu porque ela continha a verdade. Eu tinha visto os sinais. A diferença que as pessoas mostravam a ele que ia além do respeito. O jeito que os problemas desapareciam muito convenientemente. A riqueza que parecia desproporcional aos seus supostos empreendimentos de negócios. Eu apenas tinha escolhido ignorá-los. Talvez você esteja certo, eu admiti quietamente. Talvez eu estivesse cegamente cega.
Mas isso não muda o que você é ou o que você faz. Não, não muda. Ele se levantou, movendo-se para o berço para estudar nossa filha dormindo. Mas isso também não muda o fato de que eu te amo. Que eu te amo desde o momento em que você argumentou comigo sobre Borges naquele gala de caridade, insistindo que sua poesia era superestimada, enquanto todos os outros apenas assentiam com o que quer que eu dissesse. Apesar de tudo, eu quase sorri com a memória. A poesia dele é superestimada. É brilhante e você está errada, mas eu amo que você é confiante o suficiente para estar errada. Sua mão pairou sobre a cabeça de Amélia, não tocando completamente. Aurora, eu não estou te pedindo para aprovar minha vida ou minhas escolhas. Eu estou te pedindo para reconhecer que o que tínhamos era real. Que isto, ele gesticulou para nossa filha, é real. E que talvez, possivelmente, nós pudéssemos encontrar um caminho para a frente que não envolva você correndo e se escondendo. Um caminho para a frente que envolve o que exatamente? Eu movi Amélia para meu ombro, gentilmente acariciando suas costas. Eu fingindo que não sei o que você faz. Criando nossa filha em uma casa construída com dinheiro sujo. Ou eu mudando o que eu faço. As palavras pairaram no ar entre nós, chocantes em sua implicação. Você não pode simplesmente ir embora do cartel, Adrian. Não é assim que funciona. Eu posso fazer qualquer coisa que eu decidi fazer. Sua voz carregava certeza absoluta. Mas eu preciso de uma razão convincente o suficiente para fazer o custo valer a pena. E Amélia não é razão suficiente. Amélia é razão suficiente para considerar isso. Ambas vocês juntas, são razão suficiente para realmente fazer isso. Ele se moveu para mais perto, sua mão finalmente alcançando para tocar as costas minúsculas de Amélia. Eu passei os últimos 2 anos construindo uma estratégia de saída. Negócios legítimos, dinheiro limpo, conexões fora do cartel. Eu poderia ir embora se eu escolhesse. Então por que você não fez? Porque eu não tinha razão para deixar a única vida que eu já conheci. Seus olhos encontraram os meus. Até agora, 3 dias se passaram em uma estranha domesticidade que parecia tanto estrangeira quanto dolorosamente familiar. Eu permaneci no quarto de hóspedes com Amélia, recuperando-me do parto enquanto Adrian orbitava ao nosso redor como um planeta atraído pelo seu sol. Ele trouxe refeições, sentou quietamente enquanto eu amamentava. Trocou fraldas com surpreendente competência quando eu estava muito exausta para me mover. Meu sobrinho, ele explicou quando eu questionei sua habilidade com recém-nascidos. Minha irmã Isabela teve gêmeos 2 anos atrás. Eu estive lá ajudando pelo primeiro mês. Eu não tinha sabido que ele tinha uma irmã, outro lembrete de quanto eu não sabia sobre o homem com quem eu tinha casado. Dr. Correias visitava diariamente, pronunciando Amélia e eu saudáveis. Você está se curando bem, ela disse no 3º dia, arrumando sua bolsa médica. Mas você deveria ficar aqui pelo menos mais 1 semana antes de viajar. Seu corpo precisa de tempo para se recuperar. Depois que ela saiu, eu olhei pela janela para os jardins abaixo, observando a chuva garoar pelos gramados perfeitamente cuidados. Mais 1 semana, mais 7 dias nesta casa com Adrian, com nossa filha criando laços que tornariam a partida ainda mais difícil. Você está planejando sua fuga. A voz de Adrienne veio da soleira da porta. Ele tinha começado a fazer isso, aparecendo silenciosamente, me observando com aqueles olhos intensos que viam demais. Estou pensando sobre logística. Eu não me virei. Eu não posso ficar aqui indefinidamente, Adrian. Esta não é mais minha casa. Poderia ser. Ele entrou no quarto, movendo-se para ficar ao meu lado na janela. Eu quis dizer o que eu disse sobre mudar minha vida. Eu já comecei o processo. Em 3 dias, eu tenho trabalhado nisso por meses. Sua reflexão no vidro mostrava um homem carregando exaustão como um peso físico. Desde que eu descobri onde você estava em Córdoba, eu disse a mim mesmo que se eu pudesse construir algo limpo, algo legítimo,
Talvez você voltasse para casa. Meu coração se contorceu com a vulnerabilidade em sua voz. Você não pode simplesmente apagar 2 anos de dirigir um cartel. Adrian, não funciona assim. Eu não estou apagando nada. Eu estou fazendo a transição de poder para meu segundo em comando, Miguel. Ele tem estado pronto para liderar por anos. Meus negócios legítimos, a empresa de importação, as propriedades imobiliárias, os restaurantes, todos são lucrativos por si só. Eu não preciso mais do dinheiro do cartel. Eu finalmente me virei para encará-lo. E as pessoas que dependem de você, as famílias que Maria me contou. Eu estou montando uma fundação totalmente financiada, completamente legal, para fornecer bolsas de estudo, assistência médica, treinamento profissional, tudo o que o cartel fornecia, mas através de canais legítimos. Ele estendeu a mão, seus dedos mal roçando meu braço. Eu pensei em tudo, Aurora. Cada detalhe, porque eu não posso te perder novamente. Você faz parecer tão simples. Não é simples. É a coisa mais difícil que eu já fiz. Limpa a garganta. Sua mão se afastou. Mas você e Amélia valem a pena. Valem mais do que poder, mais do que dinheiro, mais do que o respeito que vem do medo em vez do amor. Antes que eu pudesse responder, meu telefone zumbiu na mesinha de cabeceira. Eu tinha recuperado-o do meu carro no dia após o nascimento de Amélia, precisando contatar minha prima Helena e deixá-la saber sobre o bebê. A tela mostrava um número desconhecido. Não atenda, Adrian disse bruscamente, sua linguagem corporal mudando instantaneamente para alerta. Pode ser Helena. Ela disse que ligaria quando voltasse da Espanha. Mas a incerteza me fez hesitar. O telefone parou de tocar, então imediatamente começou novamente. Mesmo número desconhecido. Adriane cruzou o quarto em 3 passos largos, pegando o telefone antes que eu pudesse reagir. Ele atendeu, sua voz fria e controlada. Quem é este? Eu observei sua expressão mudar de suspeita para fúria tão intensa que fez o ar no quarto parecer perigoso. Ele mudou para russo, sua fluência no idioma me surpreendendo, seu tom cortante e preciso. Após 1 minuto de conversa rápida, ele encerrou a ligação e imediatamente fez outra. Desta vez falando espanhol rápido com alguém chamado Carlos. Bloqueie a propriedade. Ninguém entra ou sai sem minha aprovação direta. Ative todos os protocolos de segurança agora. Adriane, o que está acontecendo? O medo me atravessou enquanto eu me movi instintivamente em direção ao berço de Amélia. Ele já estava lá, pegando nossa filha com movimentos cuidadosos, mas urgentes. Precisamos mover vocês duas para o quarto seguro agora. Diga-me o que está acontecendo. Aquele era Viktor Soalov. O nome não significava nada para mim, mas a maneira como Adriane o disse com raiva mal controlada me disse tudo o que eu precisava saber. Ele é um mafioso russo rival tentando expandir para a América do Sul e ele sabe sobre Amélia. O mundo inclinou. Como ele poderia possivelmente, alguém falou. Alguém na minha organização te viu chegar, juntou as peças e vendeu a informação. Ele me entregou Amélia, então começou a recolher suprimentos com precisão eficiente. Fraldas, fórmula, meu carregador de telefone, roupas. Ele pensa que pode usar Amélia como alavanca para me forçar a sair de territórios que ele quer. Oh, Deus! Eu agarrei minha filha mais perto, minha mente correndo com terríveis possibilidades. Precisamos partir. Precisamos sair de Buenos Aires, sair da Argentina. Não, a voz de Adriane era absoluta. Correr te torna vulnerável. Aqui nesta casa, com minha segurança, você está protegida. Viktor Soalov cometeu um erro me ligando diretamente. Ele mostrou sua mão muito cedo e agora eu sei exatamente o que ele está planejando. O que ele está planejando para te levar. Os olhos de Audrey encontraram os meus e eu vi algo ali que eu nunca tinha visto antes. Medo genuíno. Para levar vocês duas e usá-las como moedas de troca. Mas isso não vai acontecer, Aurora.
Eu prometo a você que isso nunca acontecerá. Ele nos levou por um corredor que eu nunca tinha notado antes, escondido atrás de uma estante de livros no escritório. A passagem desceu para a escuridão até que alcançamos uma pesada porta de metal que se abriu com uma leitura biométrica da palma de Adrienne. O quarto além era surpreendentemente confortável. Um grande espaço com uma cama, banheiro, cozinha compacta e monitores montados na parede mostrando feeds de câmeras de segurança de toda a propriedade. Um quarto seguro, eu percebi um bunker projetado para exatamente este tipo de ameaça. Você vai ficar aqui até que eu tenha lidado com Soalof. Adrienne colocou os suprimentos que ele tinha reunido. Há comida e água suficientes para 2 semanas. O sistema de filtração de ar é independente e as paredes são de aço reforçado. Nada pode passar por elas. Você está partindo? O pânico entrou na minha voz. Eu tenho que. Ele acariciou meu rosto, seu toque gentil apesar da urgência da situação. Aurora, eu preciso que você entenda algo. Tudo o que eu sou, tudo o que eu fiz, toda a escuridão na minha vida tem estado construindo para este momento para proteger você e nossa filha. Adrian, me deixe terminar. Sua testa pressionada contra a minha. Eu te amo. Eu te amei desde o momento em que nos conhecemos. E eu te amarei até o momento em que eu morrer. Aconteça o que acontecer esta noite, o que quer que eu tenha que fazer para mantê-la segura, saiba que é porque você é tudo para mim. Não fale assim. Lágrimas escorregaram pelas minhas bochechas. Não fale como se você não fosse voltar. Eu estou voltando. Seus lábios encontraram os meus em um beijo que tinha gosto de desespero e promessa. Eu sempre voltarei para você. Mas se algo der errado, se de alguma forma Sokolov passar minhas defesas, há um botão de pânico ao lado da cama. Pressione-o e Miguel a extrairá através do túnel de emergência. Ele leva para uma casa segura em Palermo. Ele vai tirar você e Amélia do país. Eu não quero partir sem você. Você fará o que precisa fazer para proteger nossa filha. Suas mãos emolduraram meu rosto, polegares enxugando minhas lágrimas. Prometa-me, Aurora. Prometa-me que você colocará a Amélia em primeiro lugar. Eu prometo. As palavras pareceram uma traição, mas eu sabia que ele estava certo. Ele pressionou mais um beijo na minha testa, então se curvou para beijar o rosto dormindo de Amélia. Eu voltarei em breve, Mamore. Ambas vocês, apenas esperem por mim. Então ele se foi. O pesado teto da porta era atrás dele com uma finalidade que apertou meu peito com medo. Eu sentei na cama, Amélia segura em meus braços, e observei os monitores de segurança. Eu podia ver Adrienne se movendo pela casa, ver sua equipe de segurança tomando posições, ver os portões fechando e trancando. A propriedade estava se transformando em uma fortaleza diante dos meus olhos. E em algum lugar lá fora, um homem que eu nunca tinha conhecido estava planejando levar minha filha. Eu segurei a Amélia mais perto, respirando seu doce cheiro de bebê, e rezei para um Deus em quem eu não tinha mais certeza se acreditava. Rezei para que Adrienne voltasse para nós. Rezei para que todos nós sobrevivêssemos esta noite. Porque apesar de tudo, apesar da violência e das mentiras e dos 2 anos de fuga, eu percebi com clareza surpreendente que eu ainda o amava. Eu nunca tinha parado de amá-lo. E se Viktor Sokolov pensou que ele poderia usar aquele amor como uma arma, ele estava prestes a aprender exatamente quão perigoso Adrian Montoya poderia ser quando alguém ameaçava sua família. A primeira hora no quarto seguro passou em lentidão agonizante. Eu andei enquanto Amélia dormia, meus olhos constantemente atraídos para os monitores de segurança que mostravam nada além de terrenos encharcados de chuva e guardas em seus postos. Tudo parecia quieto, normal, mas a tensão se enrolava no meu estômago como uma coisa viva. Meu telefone zumbiu. O número de Adrienne. Eu atendi imediatamente. O que está acontecendo? Sokolov fez contato novamente. Ele me deu até a meia-noite para desocupar 3 territórios e transferir 5 milhões de anéis para uma conta offshore. Sua voz era calma, controlada, mas eu podia ouvir a fúria subjacente.
Em troca, ele promete deixar você e a Amélia em paz. Você vai fazer isso? Não. A única palavra carregava certeza absoluta. Eu não negocio com terroristas e eu não mostro fraqueza. Ceder às suas exigências apenas faria de você um alvo para todo criminoso ambicioso que pensa que pode alavancar minha família contra mim. Então, o que você vai fazer? O que eu deveria ter feito 2 anos atrás? Sua avó suavizou. O que eu teria feito se você tivesse me deixado explicar antes de você fugir? Eu estou terminando isso, Aurora, esta noite. Viktor Sokolov ameaçou minha família, e essa é uma linha que ninguém cruza e vive. A menção casual de matar deveria ter me horrorizado. 2 anos atrás, isso teria me feito correr. Mas sentada aqui com nossa filha, sabendo que um homem queria sequestrá-la para usá-la como moeda de troca, eu sentia algo escuro e primal subir no meu peito. Seja cuidadoso, eu sussurrei. Sempre. Uma pausa. Aurora, quando isso acabar, nós precisamos conversar sobre nosso futuro. Todos nós três. Você pelo menos considerará ficar? Considere nos dar outra chance. Eu olhei para Amélia, suas minúsculas feições tão pacíficas no sono, tão perfeitas e inocentes. Ela merecia um pai. Ela merecia uma família. E talvez Adrienne estivesse certo que o mundo não era tão preto e branco quanto eu tinha querido acreditar. Nós conversaremos. Eu concordei. Apenas volte para nós. Depois que desligamos, eu tentei me acalmar para descansar enquanto Amelia dormia. Mas a ansiedade me manteve alerta. Eu me encontrei estudando os feeds de segurança obsessivamente, procurando qualquer sinal de movimento. Qualquer indicação de que os homens de Soloff estavam se aproximando. Às 10h30 eu vi um tremeluzir de movimento perto da parede sul. 3 figuras vestidas de preto escalando a cerca com eficiência profissional. Meu coração martelou enquanto eu os observava caírem nos jardins e se moverem em direção à casa com a coordenação de soldados treinados. Eu pego meu telefone ligando para Adrian. Parede sul. 3 homens. Eles já estão dentro do perímetro. Eu os vejo. Sua voz estava tensa. Fique no quarto seguro. Não abra aquela porta para ninguém além de mim. Você entende? Sim, mas Aurora, confie em mim. Eu tenho isso. Nos monitores, eu observei a equipe de segurança de Adrian se mover para a posição. Os intrusos estavam avançando em direção à casa, inconscientes de que estavam caminhando para uma armadilha. Então tudo aconteceu de uma vez. Luzes brilharam pelos terrenos, iluminando os 3 homens como atores em um palco. A voz de Adrienne ecoou através de alto-falantes que eu não sabia que existiam. Você tem 10 segundos para deixar minha propriedade. Depois disso, você está invadindo propriedade privada, e eu a defenderei com força letal. Os homens congelaram, olhando ao redor, claramente não esperando ser detectados. Um estendeu a mão para sua arma. Limpa-lhe a garganta. Aquilo foi um erro. A voz de Adrienne tinha ficado fria. Tiroteio irrompeu. Eu recuei, virando-me dos monitores, cobrindo os ouvidos de Amélia, embora o quarto seguro fosse a prova de som. Quando eu me forcei a olhar para trás, todos os 3 homens estavam caídos. A equipe de segurança de Adrienne se aproximando cautelosamente para assegurar a área. Meu telefone tocou novamente. Está feito. Eles estão vivos, mas incapacitados. Estou chamando a polícia agora. Os que não estão na folha de pagamento de Solov. Ele enviou homens para minha casa, Aurora. Para a casa da nossa filha. Isso é evidência de tentativa de sequestro. A Polícia Federal estará muito interessada em Viktor Solov depois desta noite. Eu afundei na cama, pernas tremendo. Acabou? Não ainda. Solov ele mesmo não estava com eles. Ele ainda está lá fora. Uma pausa. Mas ele fez seu movimento e falhou. Essa falha o custará em reputação, em poder, no apoio das outras organizações. Pela manhã, ele estará muito ocupado defendendo seu próprio território para se preocupar conosco. Como você pode ter certeza?
Porque eu estou garantindo. Sua voz carregava uma promessa escura. Eu tenho pessoas se movendo contra suas operações agora mesmo. Quando o sol nascer, Viktor Soalov terá problemas muito maiores do que tentar expandir para meus territórios. Parte de mim queria perguntar o que exatamente seu povo estava fazendo. Que tipo de retribuição ele estava orquestrando. Mas outra parte, a parte que era uma mãe que faria qualquer coisa para proteger sua filha, não queria saber. Algumas coisas eram melhores deixadas nas sombras. Podemos sair agora? Me dê 30 minutos para limpar a propriedade e assegurar o perímetro. Então sim, você pode sair. Aqueles 30 minutos pareceram horas. Eu andei. Eu alimentei a Amélia quando ela acordou resmungando. Eu observei os monitores enquanto a polícia chegava e começava a processar a cena. Finalmente, a pesada porta se abriu e Adrienne estava lá parecendo cansado, mas ileso. Está seguro, ele disse simplesmente. Eu não pensei, não analisei. Eu apenas me movi para seus braços, Amélia entre nós, e o deixei nos segurar a ambos. Ele era sólido e quente e vivo, e o alívio que me inundou era avassalador. Eu estava com tanto medo. Eu admiti contra seu peito. Eu sei. Seus braços apertaram cuidadosamente ao nosso redor. Mas você está segura agora. Vocês duas estão seguras. Eu prometo. Nós ficamos assim por um longo momento. Uma família unida pelo perigo e ligada por algo mais forte que o medo. Quando nós finalmente nos separamos, eu olhei para ele e vi meu futuro escrito em seus olhos. Eu vou ficar, eu disse quietamente. Não para sempre, não sem condições, mas eu vou ficar tempo suficiente para nós descobrirmos se isso pode funcionar. Algo brilhante brilhou em seu rosto. Esperança, alegria, alívio, tudo misturado. Isso é tudo o que eu estou pedindo. Uma chance de provar que podemos construir algo real juntos. Com uma condição, eu encontrei seu olhar firmemente. Você cumpre com deixar o cartel. Sem meias medidas, sem manter um pé naquele mundo. Se estamos fazendo isso, se estamos construindo uma vida juntos, tem que ser limpa. Concordado. Sem hesitação. Eu já coloquei a transição em movimento. Miguel assume oficialmente na próxima semana. Depois disso, eu terminei. E se Soalov voltar, se houver outras ameaças, então eu lido com elas da maneira que qualquer empresário lida com ameaças através de canais legais, através de alavancagem, através de ser mais inteligente e mais preparado. Sua mão acariciou minha bochecha. Eu não vou mentir e dizer que o perigo desaparece completamente. Meu passado será sempre meu passado. Mas eu posso minimizar os riscos. Construir paredes entre nossa família e aquele mundo. Eu acreditei nele. Limpa a garganta. Talvez eu estivesse sendo ingênua novamente. Talvez eu estivesse vendo o que eu queria ver, mas segurando nossa filha, de pé na casa que tínhamos uma vez compartilhado. Eu escolhi acreditar que as pessoas podiam mudar, que o amor podia ser mais forte que o medo, que nós podíamos construir algo bom dessas peças quebradas. Ok, eu sussurrei. Vamos tentar. Seu beijo era gentil, reverente, cheio de promessa. E pela primeira vez em 2 anos, eu senti algo que tinha estado faltando desde a noite em que eu fugi. Esperança. A transição aconteceu mais rápido do que eu esperava. Em uma semana, Adrienne tinha formalmente se afastado de sua posição no cartel, transferindo todo o controle operacional para Miguel em uma cerimônia que eu não assisti, mas ouvi através das atualizações cuidadosas de Maria. As famílias aceitaram sua decisão. Ela me disse tomando café na sala de sol, enquanto Amélia cochilava em meus braços. Senhor Miguel tem sido preparado para este papel por anos, e a fundação do Sr. Adrian já começou a operar. Bolsas de estudo aprovadas, assistência médica distribuída. A comunidade vê que ele está cumprindo suas promessas. Eu acenei com a cabeça, ainda processando a estranha realidade da minha vida.
Eu tinha me movido do quarto de hóspedes de volta para o quarto principal. Embora a Adrienne não tivesse me pressionado por intimidade além de beijos castos e abraços cuidadosos. Estávamos reconstruindo a confiança lentamente, aprendendo um ao outro novamente. Os papéis de divórcio jaziam não assinados em uma gaveta. Nenhum de nós os tinha mencionado desde a noite em que os homens de Viktor Solov invadiram a propriedade. Aquela ameaça tinha sido neutralizada. Solov estava atualmente enfrentando acusações federais por tentativa de sequestro, sua organização desmoronando sob a pressão combinada da aplicação da lei e cartéis rivais se movendo para seus territórios enfraquecidos. Aurora. A voz de Adrienne me tirou dos meus pensamentos. Ele estava na soleira da porta da sala de sol, vestido casualmente em jeans e uma camisa de linho branca, parecendo mais relaxado do que eu o tinha visto em anos. Você tem um minuto? Claro. Eu movi Amélia para meu ombro, acariciando suas costas gentilmente. Ele sentou-se em frente a mim, uma pasta de couro em suas mãos. Eu queria te mostrar algo. Planos em que eu tenho trabalhado. Limpa a garganta. A pasta continha desenhos arquitetônicos, uma propriedade extensa no campo, cercada por colinas ondulantes e montanhas distantes. A casa era linda, projetada em estilo tradicional argentino com toques modernos, grandes janelas, espaços abertos, um quarto de bebê que me fez prender a respiração. Onde é isso? Perto de Mendoza, região vinícola. Ele apontou para detalhes nos planos. 3 horas de Buenos Aires, mas poderia muito bem ser outro mundo. Quieto, pacífico, seguro, um lugar onde Amélia pode crescer sem guardas armados e protocolos de segurança. Você quer se mudar? Eu quero te dar uma escolha. Seus olhos encontraram os meus. Nós poderíamos ficar aqui nesta casa com toda a sua história e complicações. Ou nós poderíamos começar de novo em algum lugar novo. Construir uma vida que seja completamente nossa, separada de tudo o que eu costumava ser. Eu estudei os desenhos, imaginando Amélia dando seus primeiros passos naquelas salas cheias de sol, aprendendo a andar a cavalo nos estábulos marcados no mapa da propriedade, crescendo cercada por vinhedos e montanhas em vez de paredes e guardas. E seus negócios? Suas responsabilidades em Buenos Aires. As empresas legítimas se administram com bons gerentes. Eu precisaria vir para a cidade ocasionalmente para reuniões de conselho, mas de outra forma eu posso trabalhar remotamente. Ele se inclinou para a frente. Aurora, eu quis dizer o que eu disse sobre mudar minha vida. Isso é parte dessa mudança, criando espaço entre quem eu era e quem eu quero me tornar. Quem você quer se tornar? Um bom pai? Seu olhar caiu para Amélia. Um bom marido, se você me deixar ser. Um homem que constrói coisas em vez de destruí-las, que cria em vez de tira, que protege através do amor em vez do medo. Lágrimas picaram meus olhos. Isso é muito para prometer. Eu sei. E eu sei que eu vou tropeçar. Que velhos hábitos e instintos ressurgirão. Mas eu estou comprometida a tentar. Aurora, por você, por Amelia, pelo futuro que poderíamos ter juntos. Eu estendi a mão pelo espaço entre nós, pegando sua mão. Então, vamos fazer isso. Vamos nos mudar para Mendoza e recomeçar. O sorriso que transformou seu rosto era brilhante, desprotegido de um jeito que eu raramente tinha visto. Ele se levantou, me puxando gentilmente para meus pés, e me beijou com tanta ternura que meu coração doeu. Eu te amo, ele murmurou contra meus lábios. Eu te amei desde o começo e eu te amarei até o fim. Eu te amo também. As palavras vieram mais fácil do que eu esperava. A verdade se instalando em meus ossos. Apesar de tudo, apesar do medo e da fuga e de todas as razões pelas quais eu deveria te odiar, eu te amo. 3 meses depois, nós estávamos no quarto principal da nossa nova casa, observando o pôr do sol pintar os Andes em tons de ouro e rosa. Amélia estava em seu quarto de bebê corredor abaixo, dormindo pacificamente sob o olho vigilante de um monitor.
nossa única concessão à segurança nesta nova vida. A mudança tinha sido suave, a transição surpreendentemente fácil. Os negócios de Adrienne em Buenos Aires prosperaram sob sua gestão remota. A fundação que ele tinha estabelecido estava fazendo diferenças reais em comunidades que tinham sido abandonadas por sistemas de apoio tradicionais. E aqui na tranquilidade da região vinícola, nós estávamos construindo algo que eu nunca tinha pensado ser possível. Uma vida normal. Ela é perfeita, Adrienne disse, vindo para ficar atrás de mim, seus braços envolvendo minha cintura. Nós tínhamos retomado nosso relacionamento físico lentamente, cuidadosamente, reconstruindo intimidade ao lado da confiança. Assim como a mãe dela, ela tem sua teimosia. Eu me inclinei para trás contra seu peito. Ela lutou contra a mamadeira por 20 minutos esta manhã, antes de finalmente aceitá-la. Essa é a sua teimosia. Ele retrucou, seus lábios encontrando o ponto sensível abaixo da minha orelha. Ela pega isso da mulher que fugiu de mim por 2 anos e ainda não desistiu mesmo quando eu a encontrei. Eu tinha boas razões para fugir. Você tinha? Seus braços apertaram ligeiramente, e eu tinha boas razões para mudar. Obrigado por me dar a chance de provar que eu podia. Eu me virei em seus braços, olhando para o homem com quem eu tinha casado, partido, e de alguma forma encontrado meu caminho de volta. Ele parecia diferente aqui, mais leve, mais jovem. A tensão constante que costumava irradiar dele suavizou-se em algo mais próximo da paz. Você sente falta disso? Eu perguntei. O poder, o controle, a vida que você deixou para trás. Ele considerou a pergunta seriamente. Às vezes eu sinto falta da certeza disso. Sabendo exatamente onde eu estava, o que precisava ser feito, como resolver qualquer problema. Mas então eu olho para você, para a Amélia, para a vida que estamos construindo aqui, e eu percebo o que eu tinha antes não era poder, eram correntes. Isto, ele gesticulou para o quarto, a casa, a vida que estávamos criando. Esta é liberdade. Liberdade. Eu testei a palavra, achando que ela encaixava. Sim, isso é exatamente o que é. Seu beijo era lento e profundo, cheio de promessa e calor que não tinha nada a ver com perigo e tudo a ver com amor. Quando nós finalmente nos separamos, ambos respirando mais pesadamente, ele descansou sua testa contra a minha. Case-se comigo novamente, ele disse suavemente. Não porque já somos casados, mas porque você escolhe isso. Escolha a mim. Escolha esta vida. Escolha construir um futuro juntos, sem a sombra do passado pairando sobre nós. Sim, sem hesitação, sem dúvida. Sim, eu vou me casar com você novamente e sempre. O casamento foi pequeno, apenas nós, Amélia, um padre da paróquia local e um punhado de amigos próximos. Nós trocamos votos no jardim da nossa nova casa com montanhas como nossa testemunha e nossa filha dormindo pacificamente em meus braços. Eu, Adrian Monontoya, prometo te amar, Aurora, com tudo o que eu sou e tudo o que eu estou me tornando. Eu prometo ser digno da confiança que você está me dando, para proteger nossa família sem me tornar o monstro que eu uma vez fui, para construir uma vida de luz em vez de escuridão. Eu, Aurora Montenegro, prometo te amar, Adrian, através da mudança e crescimento e todas as complicações de construir uma vida juntos. Eu prometo confiar no homem que você está se tornando, enquanto reconheço o homem que você era, para estar ao seu lado como sua parceira e igual. Quando o padre nos pronunciou marido e mulher novamente e Adrienne me beijou, eu senti o sal de ambas as nossas lágrimas. Isso estava certo. Isso era real. Este era o futuro que ambos tínhamos estado procurando sem saber. Naquela noite, depois que Amélia estava acomodada e dormindo, Adrienne e eu sentamos no terraço compartilhando vinho e observando as estrelas surgirem no céu escurecendo. Eu recebi o relatório final hoje. Ele disse quietamente. Viktor Swalov foi sentenciado a 20 anos. Sua organização está completamente dissolvida.
Você se sente vindicada? Eu me sinto aliviada. Sua mão encontrou a minha. Aquela ameaça se foi. E com ela, o último grande laço com minha vida antiga. Nós estamos livres, Aurora, verdadeiramente livres para construir qualquer futuro que quisermos. Que futuro você quer? Ele me puxou para mais perto, seu braço ao redor dos meus ombros. Este, você, eu, Amélia, talvez mais filhos eventualmente se você os quiser, envelhecendo juntos nesta casa, observando nossa filha crescer segura e amada, construindo algo bom, algo limpo, algo de que ambos possamos nos orgulhar. Isso soa perfeito. Nós sentamos em silêncio confortável. O tipo que só vem de verdadeiramente conhecer alguém, de escolhê-los novamente e novamente, apesar de todas as razões para não o fazer. Eu pensei sobre a jornada que nos tinha trazido aqui. O medo, a fuga, a dor da separação, o terror do nascimento de Amélia. O cerco que quase nos tinha destruído. Tudo isso tinha levado a este momento, a esta vida, a esta paz. Sem arrependimentos? Adriane perguntou, ecoando uma pergunta que ele tinha feito muitas vezes antes. Sem arrependimentos, eu confirmei e quis dizer isso. Qualquer escuridão que existia em nosso passado, quaisquer complicações que navegaríamos em nosso futuro, este momento era puro e perfeito. Nós tínhamos nos escolhido, escolhido esta vida, escolhido acreditar que o amor podia transformar até as almas mais danificadas em algo bonito. E enquanto o choro de Amélia ecoava do quarto de bebê, e nós dois nos levantamos para atender nossa filha, nosso milagre, nosso futuro, nossa esperança, eu sabia com certeza absoluta que tínhamos feito a escolha certa. Este era nosso novo começo.